bem forte? Aleluia! Queridos, hoje o pastor Johnny, a gente esteve na oração, ele, junto com o obreiro Roberto, e a filha dele acabou passando mal durante a noite, a esposa também não estava muito bem. Ele mandou uma mensagem para mim também falando que não estava muito legal. Ele nos deu a missão de hoje estar aqui trazendo uma mensagem para o coração de todos. Amém? Quem crê que hoje Deus vai ministrar algo poderoso para a sua vida? Eu vou chamar aqui o presbítero Evandro, que ele vai trazer uma breve palavra ao nosso coração sobre a fidelidade do homem para com Deus. Amém, queridos? Vamos receber o servo de Deus com palmas para o Senhor Jesus? Bom dia a todos, paz. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé só por um instante, para nós ler apenas uma passagem aqui. Convido vocês a abrir no livro de 2 Coríntios, quem tiver acompanhado da palavra. No capítulo 9, no versículo 7. Uma palavra muito conhecida, relacionada às ofertas e dízimos. Amém? Conseguiram encontrar? Vamos ler então, versículo 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Amém? Amém. Vocês podem tomar o seu assento? Vocês entenderam ali que nós devemos contribuir com aquilo que está proposto em nosso coração, não é verdade? Aquilo que o nosso coração sentiu, a gente devolve ao Senhor, a gente oferta ao Senhor. Mas também eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês no livro de Jeremias. Nós vamos ler brevemente aqui. Vou até pegar o meu aparelho que tem o versículo correto aqui. No livro de Jeremias, quem tiver até a palavra, poder acompanhar. Eu pedi para vocês tomar o assento, porque daí se estende um pouquinho mais para não ficarem em pé. No capítulo 17, no versículo 9. Ora, nós vamos ler o 9 e o 10. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E no versículo 10: Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Nós vimos muito bem que nós devemos ofertar aquilo que é proposto no nosso coração. E agora aqui nós vimos que o nosso coração ele é enganoso. Poxa, então o que nós vamos fazer? Como que nós vamos proceder? No versículo 5 do mesmo capítulo 17, a palavra diz que maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui tem um exemplo de quando o nosso coração está afastado do Senhor, nós temos o coração fechado para tudo, inclusive para quando nós vamos ofertar, quando nós vamos devolver o nosso dízimo. Mas quando o nosso coração ele está próximo do Senhor, nós conseguimos entender que aquilo ali não faz parte somente de nós, aquela oferta. Não foi só com a força do nosso braço, não foi só com o esforço do nosso esforço, mas foi com as bênçãos de Deus que essa oferta, que esse dízimo que nós iremos devolver, chegou até nós. Foi Deus quem proporcionou isso. E daí nós não deixamos o nosso coração ficar enganoso,
porque nós temos Deus junto conosco. Semana passada eu tive a oportunidade de falar aqui sobre a viúva de Sarepta. Quando Elias chegou até ela e falou com ela, ela não se contraiu, em momento algum ela pensou: poxa, eu vou fazer para mim e meu filho, eu não vou fazer para esse homem, eu só tenho um pouquinho de farinha, como que eu vou fazer um pão para ele e eu vou deixar eu e meu filho à mercê? Ela estava no Senhor, ela tinha o coração em Deus, e diante disso ela não hesitou e ela fez um pão que sustentou ele, o profeta Elias, ela e o seu filho. Nós temos outra passagem que fala sobre a viúva pobre, que quando ela chegou diante do gasofilástro, ela ofertou somente as 2 únicas moedas que ela tinha. Enquanto isso, homens ricos que estavam lá davam do pouco que eles, do muito, eles davam um pouco que eles tinham. Então ela também tinha o coração do Senhor. Nós temos outro exemplo da parábola do jovem rico, que chegou diante do Senhor e perguntou o que ele precisava fazer para que pudesse ter a salvação. E Deus falou sobre alguns mandamentos: não matarás, não roubarás, não invejarás ao próximo, isso mais, aquele outro. E ele diz: mas isso tudo eu faço. Então pega seus bens, vende e dá aos pobres e siga-me. Mas daí nisso o jovem rico, ele se entristeceu, fechou o coração, porque ele estava apegado somente ao dinheiro. Ele ainda não estava com o coração no Senhor. Muitas vezes a gente faz muitas coisas, não, eu faço tudo corretamente, mas quando chega no momento da oferta e do dízimo, nosso coração se fecha. E quando o nosso coração ele se fecha, essa oferta depositada no altar, no gasofilastro e o dízimo, ela não chega com um cheiro agradável ao Senhor. Há uma passagem na Bíblia que diz que nós devemos ofertar, inclusive estarmos bem com nossos irmãos, para que chegue diante do Senhor como um incenso agradável. Você já pensou nisso? Quando você está bem com alguém que é da sua família, que é do seu convívio, dos seus amigos, o seu coração está bem. Estando bem com o seu coração, você está com o coração liberado para devolver, para entregar aquilo que pertence ao Senhor. Então eu peço que você raciocine isso, guarde no seu coração e na sua mente, oferte com raciocínio também, devolva o seu dízimo com muito raciocínio e creia no que o Senhor pode fazer na sua vida. Acredite no que Ele pode mudar na sua área financeira, naquilo que Ele tem proposto para você. Eu peço que você se coloque de pé e nesse espírito agora de estar com o coração voltado ao Senhor, entendeu, né, através dessa mensagem, através desses versículos, dessa palavra, que o seu coração precisa estar aberto para o que o Senhor pode fazer na sua vida essa noite. Eu peço que o Senhor, você feche os seus olhos. Enquanto isso eu peço para minha esposa vir aqui diante do altar para ela orar pelos ofertantes, pelos dizimistas. Feche os seus olhos. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, possa pegar. Eu vou pedir para os irmãos, o obreiro Roberto e o presbítero Mateus, que puderem passar o envelope. E você pode pegar o seu envelope, pode através do envelope colocar o seu dinheiro ali, ou até o QR Code que tem acompanhado nele, e fazer a sua oferta e devolver o seu dízimo. Você que já pegou, pode fechar seus olhos nesse momento. Se você já tem a sua oferta, seu dízimo, levante mais alto que puder. Vamos orar então. Senhor amado Deus, nessa manhã, meu Deus, primeiramente nós te agradecemos, meu Pai, por nós termos chegado até aqui, Senhor. Com certeza nós chegamos até aqui, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, meu Pai, e nós te pedimos, meu Deus, continue, Senhor, a nos sustentar, meu Deus, continue, Senhor, a nos abençoar, meu Pai, a nos direcionar, meu Deus, conforme a tua vontade, meu Deus, conforme, Senhor amado,
Teu coração, meu Deus amado, que nós sejamos sensíveis, Senhor, a ouvir, meu Deus, a Tua voz, que nós sejamos sensíveis, meu Pai, aos Teus direcionamentos, meu Deus, e venhamos a obedecer, Senhor, a Tua vontade, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor alcance, Senhor, cada filho Teu que está aqui, meu Deus, que esteja passando por dificuldades, meu Pai, que o Senhor venha com as suas mãos poderosas ajudar, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode trazer sua oferta, seu dízimo. Aquele que não tiver pode vir diante do altar para receber a unção. Todos, se possíveis, puderem vir diante do gasofilácio e receber a unção. Glória a Deus. Vou pedir para a igreja se colocar de pé e aplaudir o Senhor pela vida do presbítero Mateus. Fazer uma palavra abençoada agora. Maravilha. Diga graças a Deus, igreja. Queridos, se tardar, pegue a sua Bíblia, por favor, para nós sentarmos e só levantarmos depois para ir para a nossa casa, debaixo da bênção de Deus. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra ela no livro de Lucas, capítulo de número 15, em versículo 11 e também de número 12. Aleluias. Lucas, capítulo 15, versículo 11 e versículo também de número 12. Você que tem a Bíblia, abra por gentileza. Você que não tem e está do lado de uma pessoa conhecida, peça licença, irmão, e leia com ela. Acompanhe a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, tem algumas pelos bancos para você acompanhar com a gente. Todos acharam? Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Veja só. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Leia novamente comigo o versículo de número 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Levante a Bíblia, levante as mãos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Fala, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta para acompanhar a palavra de Deus. No decorrer da palavra, eu vou pedir para você folhear ela um pouco. Juntos vamos aprendendo da Bíblia Sagrada. Queridos, hoje pela manhã eu citei na minha mesa, depois da oração, eu comecei a meditar com Deus. E você já percebeu que cada vez mais as pessoas, elas estão com um tempo reduzido. As pessoas, a cada dia que passa, elas dizem: o ano está passando mais rápido, o mês está passando mais rápido, o dia está passando mais rápido, a hora está passando mais rápido. Mas a verdade é que o ser humano, devido às suas tarefas, devido ao seu dia a dia corrido,
ele não vê o tempo passar, mas o tempo passa como sempre passou. A hora passa, o segundo é contado, o milésimo é contado como sempre foi contado. E eu comecei a analisar com Deus e eu parei, e eu comecei a refletir sobre algumas conversas que eu tive com algumas pessoas, tanto no trabalho quanto igreja. E eu parei para pensar e falei: as pessoas, elas andam muito apressadas. As pessoas perderam a paciência para esperar. As pessoas perderam a paciência para aguardar. E isso eu digo até com Deus. Há muitas pessoas que perderam a paciência para aguardar o tempo de Deus em suas vidas. As pessoas perdem a paciência, para você ver, até num sinal de trânsito. Eu estava até brincando com a minha esposa, que um dia, irmão, tinha um rapaz do nosso lado. A gente era o primeiro na sinaleira e tinha um rapaz do lado também. Eu estava levando ela para o trabalho. Isso era umas 6h10, ali no estreito. Irmão, o rapaz só estava esperando o de trás, só estava esperando abrir o sinal para dar a buzina, não ia nem esperar o outro botar o pé no acelerador. Para você ver, e eu parei, eu até ri com a minha esposa daquilo. Por quê? Porque as pessoas estão apressadas. Em tudo elas colocam a pressa. E a pressa, ela destrói o plano de qualquer pessoa. A pressa destrói aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz, aqui em Lucas 15, versículo 11, versículo 12, que havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço, Alex, ele ainda com seu pai em vida, olha a pressa, ele estava lutando, brincando, para já receber a sua parte na herança. O correto é que após o falecimento do seu pai, ele herdaria assim a sua herança, e após isso repartiria com o seu irmão mais velho. Mas você vê a pressa deste jovem rapaz para receber a herança, ou parte daquilo que o seu pai tinha. A Bíblia diz que esse jovem rapaz, ele recebe do seu pai a parte que lhe pertencia na herança. Só que após isso, a Bíblia diz que a vida desse rapaz, ela veio à ruína. Foi uma vida de estar na casa do seu pai tendo o melhor, para uma vida de destruição. A Bíblia diz que esse rapaz, ele gasta tudo que recebeu do seu pai, tudo, ele perde tudo. E a Bíblia diz que ele trabalhava no meio dos porcos, e ele desejava se alimentar com a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos davam para ele comer. Olha o ponto que chegou esse rapaz por causa da pressa, por não esperar o tempo de Deus na vida dele. Eu parei para analisar isso hoje, e eu falei: meu Deus, a pressa, ela tem dominado tudo. A pressa, ela tem dominado famílias. A pressa, ela tem dominado casamentos. A pressa tem dominado empresas. A pressa tem dominado as pessoas no trânsito, em tudo. Eu digo família, irmão, porque qualquer coisa dentro de casa, para muitas pessoas, é um fósforo jogado na gasolina. Qualquer coisa. Vamos lá na casa de fulano. A pessoa não está pronta. Vai em 5 minutos, pronto. Explodiu. Qualquer coisa tem destruído, a pressa tem destruído a vida de muita gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Provérbios. Abra a sua Bíblia, por favor. Folheie ela.
um pouquinho para trás, livro de Provérbios, logo após o livro de Salmos, livro de Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 5. Provérbios 21 e verso de número 5. Para você entender o quanto a pressa é inimiga da vontade de Deus. Abra por gentileza. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado dão somente a pobreza. Veja só, a Bíblia diz que o diligente ele tem a abundância. O diligente é uma pessoa que ela é calma. O diligente é uma pessoa que sabe esperar o momento certo. Um conselho do sábio Salomão, que a pressa ela leva a pessoa, e não só a pobreza financeira, não quero que você entenda só isso. A pressa leva o ser humano à pobreza espiritual, à pobreza material, à pobreza conjugal, à pobreza de convivência. A pressa faz isso. A pressa ela destrói os planos de todo ser humano. Esse rapaz ele perdeu o que tinha porque não soube esperar o tempo de Deus. E quantas pessoas que se afastaram do Senhor porque não souberam esperar o tempo de Deus para a sua vida. Quanta gente que culpa o tempo por não saber esperar Deus trabalhar no coração, Deus moldar a sua fé, Deus trabalhar no caráter, Deus trabalhar o coração para assim cumprir aquilo que prometeu a ele ou a ela. Deus ele tem as suas formas de trabalhar na vida de todo ser humano, e Deus ele tem as suas formas de moldar a vida de todo ser humano. Há pessoas que precisam ser moldadas no coração, há pessoas que precisam ser moldadas no caráter, há pessoas que precisam ser moldadas no pensamento, há pessoas que precisam ser moldadas na forma de agir. E quando Deus trabalhar de moldar estas formas de trabalhar, quando Deus ele trabalhar e ver realmente o meu filho está preparado para viver aquilo que eu prometi, assim Deus cumprirá aquilo que prometeu a cada um de nós. Então que saibamos esperar o tempo de Deus, para assim o Senhor cumprir aquilo que prometeu sobre cada um de nós. Diga para o seu irmão do lado: tenha paciência. Diga para ele: espere o tempo de Deus. Irmão, espere o tempo do Senhor Jesus na sua vida. Espere o tempo de Cristo para Ele transformar a sua família. Espere o tempo de Cristo para Ele trazer prosperidade para a sua empresa, mas não pare. Espere, mas não pare. Porque se Deus prometeu a você, em alguma área Ele está te moldando, para que você não perca aquilo que Ele prometeu a você no futuro. Eu conheço tanta gente que pela pressa deu passos que não podia dar e perdeu aquilo que conquistou muito rápido. Eu conheço pessoas que, a minha mãe conhece uma irmã que ganhava um salário astronômico, que tinha muitos zeros, deu passos que não podia dar, agiu como não podia agir, e hoje luta por uma porta de emprego. Por quê? Por causa da pressa, porque deu um passo que não era para dar naquele momento. Irmão, um conselho de pastor para a ovelha: espere o tempo de Deus, porque se você agir com pressa, você vai perder aquilo que Deus prometeu a você.
queria que você pegasse a sua Bíblia de novo e abrisse a sua Bíblia, por favor, no também livro de Lucas, capítulo de número 18 e versículo de número 7. Lucas capítulo 18 e versículo de número 7. Aqui está um grande segredo para você vencer a ansiedade do coração. Porque a ansiedade do coração, a ansiedade da alma, ela começa, tem que acontecer, tem que acontecer. Não é assim? Quem é que já sofreu com ansiedade? A ansiedade, irmão, ela começa, tem que acontecer, eu tenho que fazer, e você não consegue se conter. A ansiedade leva você, e tem pessoa que começa a suar se não acontecer. A ansiedade faz isso. E aqui está um grande segredo para você vencer a ansiedade. Veja o que diz a palavra de Deus, veja só. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Leia de novo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Esse tardio aqui não é porque Deus demora e não faz no tempo dele. Esse tardio é porque as pessoas, elas acham que Deus está tardando no trabalhar. Não, Deus ele não faz. Tem tanta gente que fala, né, que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus nem falha. Deus ele age no momento certo. Amém, queridos? Então por isso que Deus ele disse aqui, ó, ainda que tardio para com eles. Deus ele honra, Deus ele guarda, Deus ele protege, Deus ele livra os filhos, irmão. E aquele filho que é persistente. Quem aqui conhece pessoas persistentes? Quem aqui é o persistente? Hein? Quem aqui já caiu tanto na vida, mas não desistiu até agora? Você é persistente. A maioria dos vencedores, irmão, tiveram que perder tanto para vencer uma vez, então no topo até hoje, porque foram persistentes, não desfaleceram. E a Bíblia diz aqui, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ou seja, que não param de clamar ao nome do Senhor. Pessoas que clamam a Deus incessantemente, pessoas que são persistentes naquilo que Deus prometeu a elas. Deus ele cita esse versículo em sua palavra justamente sobre uma mulher persistente. E você conhece aquela viúva que batia na porta do juiz iníquo a todo momento, até que um momento a Bíblia diz que aquele juiz que não respeitava os homens e nem temia Deus, para você ver, ele abre a porta e diz, eu vou usar aqui as minhas palavras, minha filha, eu vou fazer justiça para ti, mas para de me incomodar, porque aquela mulher estava a todo momento batendo na porta daquele juiz, porque ela era persistente, ela não desistia daquilo que Deus falou para ela, ela queria justiça sobre a vida dela, e é onde Deus ele cita, e Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam de dia e de noite. Irmão, se você é fiel a Deus, se você honra a Deus com a sua vida, se as pessoas veem Deus na sua vida onde você vai, se as pessoas veem Deus na sua casa, se veem Deus no seu trabalho, na sua vida, se veem Deus na sua vida no trânsito, se veem Deus na sua vida quando você vai passear com a sua família, Deus ele fará justiça por você, porque nós precisamos transmitir Deus aonde nós formos, porque somos filhos de Deus, e se somos fiéis a Deus, Deus fará da nossa vida um altar para te transmitir
para que possamos transmitir a imagem dele aonde formos. Tem aquela canção, né? E o Rodrigo cantou aqui há uns domingos: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Então, aonde formos, que possamos transmitir a justiça de Deus sobre nossa vida. Amém, igreja viva? Persista e não desista daquilo que Deus planejou para você. Persista, não tenha pressa. Persista. Vença a ansiedade na oração. Pastor, me deu aquela ansiedade, aquele suador, aquela vontade, meu Deus do céu. Dobre o seu joelho, ore a Deus e busque a Deus. Eu falei aqui, o último domingo que eu preguei, que há tantas pessoas que postam lá no Instagram ou postam no status do WhatsApp que estão passando por um momento difícil e perdem a oportunidade de recorrer a Deus. A pessoa conta o problema dela para o mundo todo, mas não dobra o joelho para dizer: Deus, eu entrego o meu problema em tuas mãos. Perdem o momento de dizer: Deus, não tem ninguém na terra que pode me ajudar. É por isso que eu estou pedindo ao Senhor ajuda. Recorra sempre a Deus, e Deus fará justiça por você. Amém, igreja? A Bíblia diz, irmãos, que o arrependimento ele bate no coração desse rapaz. O arrependimento ele vem sobre o coração desse jovem que se perdeu da casa do seu pai. E um pensamento vem à realidade dele, e ele diz para ele mesmo: meu Deus, aqueles que trabalham para o meu pai, aqueles que são servos do meu pai, ele não deixa que falte o pão na sua mesa, e eu estou aqui implorando pela lavagem dos corpos, enquanto os funcionários do meu pai têm tudo, eu estou aqui perdido. E ele coloca no seu coração: eu vou voltar, e eu vou pedir perdão para o meu pai, e eu vou pedir que o meu pai me dê um trabalho, e eu vou servir a ele como todos os trabalhadores o servem, para mim também ter um pão na minha mesa. Irmão, quem aqui já passou por um momento difícil? Você pensa tantas coisas, você pensa tantas coisas, tantas soluções, você planeja tanta coisa, o sentimento vem, vários sentimentos vêm, o sentimento de tentar, o sentimento de parar, o sentimento de agir, o sentimento de será que vai dar errado? No momento difícil, você deve lutar contra você mesmo. Imagine quanta coisa esse rapaz não pensou, não está retratado na Bíblia, mas imagine quanta coisa ele não pensou. O meu irmão mais velho está lá comendo do bom e do melhor, e eu, porque não obedeci e agi com pressa, perdi tudo que eu tinha. Imagine o pensamento dele: será que se eu voltar o meu pai vai me receber de novo? Porque eu agi com falta de prudência com ele. Só que a Bíblia diz que quando esse rapaz estava vindo para perto da sua casa, o seu pai o avistou de longe, e o avistando de longe, o seu pai, ele se alegra e ele se levanta. Quando o rapaz, ele se aproxima, o pai, ele já tinha, irmão, tudo planejado. A alma voltou para casa: eu vou preparar o melhor para o meu filho, eu vou preparar o melhor para aquele que se perdeu. Quem você já lutou para fazer a melhor festa de aniversário para o seu filho aqui? Quem? Não é satisfatório você ver o seu filho, irmão, a criança pulando, correndo, sorrindo, chorando, depois que cai, mas levanta e volta a sorrir de novo? Não é assim a festa de criança? Cai, chora, levanta, sorri, até esquece da dor, né?
sorrir, dá um doce, dá um bolo, dá um salgado, esquece até da dor. Esses dias eu fui lá na festa de aniversário do meu cunhado e eu estava cansado, mas até eu esqueci do cansaço, tinha um salgadinho, tinha um bolo, até esqueci do cansaço, fiquei lá mais um bom tempo comendo. Amém, igreja viva? Fui direto do trabalho e foi, glória a Deus, é bom. Esse foi o sentimento desse pai: eu vou preparar o melhor para ver o meu filho bem. Deus, Ele sempre planeja o melhor para você. Não é porque você está passando por um momento complicado na sua vida que Deus não planejou o melhor para você. Não é porque você está passando por um momento conturbado financeiro na sua vida que Deus não preparou um futuro de prosperidade para você. Não é porque no passado você tinha muito que hoje você está passando por um momento complicado que amanhã Deus não vai dar muito para você. Deus projetou algo grande para a sua vida. Deus planejou algo extraordinário para você. E Deus preparou algo que te trará muita felicidade ao coração. Há pessoas que você já está na casa de Deus e está firme com Deus, mas essa palavra também é para pessoas que estão afastadas de Cristo. É para pessoas que estão com o coração longe de Deus. Deus preparou algo lindo para você. E você precisa voltar para a casa de Deus para você voltar a sorrir verdadeiramente. Não sorrir como o mundo te faz sorrir, porque o mundo te faz sorrir na frente dos outros, mas te faz chorar quando você está sozinho. O mundo te faz sorrir quando você está numa festa, mas te faz chorar quando você está no seu quarto sozinho, porque é um sorriso falso, é uma falsa alegria. A alegria que Deus preparou para você é a alegria de você sorrir na casa de Deus e sorrir dentro da sua casa. A alegria que Deus preparou, o melhor que Deus preparou para você é o melhor que Deus preparou para esse rapaz. Eu imagino o medo dele vir até o pai e o pai o rejeitar, mas o pai o abraçou e o pai disse para ele: eu tenho o melhor para você. É isso que Deus diz para você: volte, porque você não vai ser rejeitado. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho o cumprimento da palavra, eu tenho o segredo para você vencer a ansiedade, a depressão, a angústia. E esse segredo é a presença do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga glórias ao Senhor. Se você está longe, volte. Se você está abatido, se apegue ainda mais, porque o que Deus planejou para você, Ele vai cumprir na sua vida. Amém, igreja? Sabe por que Deus, Ele permitiu que o filho voltasse? Porque Deus, Ele é justo e bondoso. Deus é justo e bondoso, e Ele age com justiça e com a bondade dele sobre a vida de cada um. Deus, Ele é justo em tudo que faz. Deus é tão justo que Ele permite você plantar o que você quiser, seja algo bom ou seja algo mau. E Ele é tão justo que faz você colher justamente o que você plantou. Deus é justo e Deus é bondoso. Por isso que Deus aceitou esse rapaz. Por que Deus agiu com justiça na vida dele, mesmo eles tendo pecado contra o pai? Porque Deus, Ele entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. E Deus, Ele viu a sinceridade no coração daquele rapaz. Quando Deus, Ele vê sinceridade no coração de alguém, quando Deus, Ele vê sinceridade nas palavras de alguém, quando podemos sentir a sinceridade, irmão, eu consigo sentir a sinceridade no coração das pessoas, nas palavras das pessoas, porque você vê que é diferente. A forma de falar, a sinceridade, a forma de uma pessoa sincera falar é diferente. É a mesma coisa que você conhecer uma pessoa honesta e uma pessoa que engana. A forma da pessoa honesta falar é diferente. A
forma da pessoa honesta agir é diferente. Então esse rapaz, ele veio com um coração humilde, simples, e se entregou para Deus em honestidade. Ele falou: eu realmente quero voltar para a casa do Pai. A Bíblia diz que o seu pai coloca um anel em seu dedo e prepara a melhor roupa, e ali é feita uma festa pela volta do filho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para me encerrar no livro de Salmos, capítulo de número 73 e versículo de número 27. Salmo de número 73 e versículo de número 27. Abra por gentileza. E aqui eu encerro a palavra para você ir para a sua casa preparar aquele churrasco abençoado. Amém. Aleluia. E se tiver o churrasco, o obreiro Roberto já vai estar ali com a agenda pegando o endereço. Né, obreiro Roberto? Aonde tiver o churrasco, o senhor já fica ali para pegar o endereço para nós. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo 73, verso 27. Diz assim, veja só: pois eis que os que se alongam ou os que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Amém, igreja viva? Aqui o salmista, ele diz que o Senhor, ele tem destruído, não que Deus ele tem agido com maldade, não, é que Deus tirou a sua mão daquele que se afastou, e a permissão de Deus para que o mal ele venha foi concedida, não por Deus, pelas atitudes daqueles que se afastaram do Senhor. Amém, igreja viva? Para você ver as consequências daqueles que ficam longe de Deus. Mas aqui só tem gente que quer estar perto de Deus. Amém, igreja viva? Você que ama estar perto de Deus, levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra de bênção sobre você. Você que ama estar perto de Deus, você que tem Deus guardado em um trono, e o trono é o seu coração, eu profetizo sobre a sua vida que Deus te dará sabedoria para administrar a pressa. Deus te dará sabedoria para vencer a ansiedade. Deus te dará sabedoria para saber esperar o tempo de Deus. E quando Deus moldar o que precisa moldar na sua vida, o Senhor há de cumprir e há de proporcionar o cumprimento daquilo que prometeu a você. E isso te trará muita felicidade e muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga glórias a Deus. Aleluias. Diga para o irmão do seu lado: espere que Deus vai cumprir. Fique de pé, por gentileza, igreja viva. Fique de pé, por gentileza. Sobe aqui, Rodrigão, por gentileza. Eu queria, irmãos, que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Se for da sua família, irmão, abrace ela, abrace ele. Eu queria que o Rodrigo louvasse aquela canção, a primeira canção que você cantou, Rodrigo. Eu queria que você desse a mão para ela. Se for da sua família, pastor, eu estou aqui com alguém da minha família e nós dois estamos longe da presença de Deus. Abrace essa pessoa. Eu queria que você que está longe do Senhor Jesus, irmão, você que precisa que Deus ele mude a sua vida porque você já não está mais conseguindo prosseguir, eu queria que o obreiro Roberto pegasse o nome e o número de todas essas pessoas no final do culto. Procure o obreiro Roberto, e eu queria que você desse o seu número e o seu telefone, e nós, como homens de Deus, iremos orar por você, e você voltará a sorrir novamente com Deus. Amém, igreja viva? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu queria que você pedisse, junto com essa pessoa que está do seu lado, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e que você seja cheio da presença de Deus. Ser cheio da presença de Deus não é necessariamente você pular. Ser cheio da presença de Deus não é necessariamente você cair. Ser cheio da presença de Deus não é necessariamente movimentos.
Ser cheio da presença de Deus é você ter paz na tribulação. Ser cheio da presença de Deus é você ter alegria nos momentos que muitas pessoas desistiriam daquilo que você está passando. Então peça para Deus: Deus me encha. Peça para Deus: Deus me dê paz, me dê paciência para vencer a pressa. Com os seus olhos fechados, diga: Espírito, Espírito, aleluias. Diga bem forte para o Senhor, diga: Espírito que enche a minha vida, aleluias. Adore ao Senhor. Eu navegarei, diga: no oceano do Espírito, no oceano do Espírito. Adore bem forte. Daí adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Aleluias. Adore ao Senhor. Eu adorarei, Oh Deus poderoso, ao Deus da minha vida. diga: que me compreendeu, que me compreendeu sem nenhuma explicação. diga bem forte agora: Espírito, Espírito, aleluias. que desce como fogo. Diga: vem, Senhor, na minha casa, Vem diga: vem na minha vida, Pentecoste, me enche. e enche-me de novo. Aleluias. Espírito, Espírito, Peça para o Senhor, que desce como fogo. diga para Ele: vem na minha casa como vieste em Pentecoste, Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Diga mais uma vez: Espírito, 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 aleluia, Senhor. que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, Vem como em Pentecoste, aleluias. e enche-me de novo. Meu Deus, que Espírito, Espírito, que desce como fogo. vem como Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. meu Deus, que o Senhor derrame, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa a sua presença, porque com a sua presença vencemos a todas as tribulações. Que o Senhor proporcione a todos as suas bênçãos, e que a graça de Deus nos acompanhe em tudo e em todos os lugares que estivermos, em nome de Jesus. Amém, Igreja Viva. Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus.